Obrigado por ter aceito o convite e esperemos que todos nós aproveitemos bastante o que o Cauê vai trazer para a gente. Boa noite, pessoal. Obrigado, Ana. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Legal, hein? 6 da tarde, todo mundo conseguiu chegar aqui em Alphaville, né? É alguém daqui? Não, todo mundo é daqui. Alguns sim, outros não. Muito bem. Como já foi dito, então, meu nome é Cauê. Trabalho lá no Great Place to Work. Quem já ouviu falar dessa empresa, Great Place to Work? Levanta a mão. Alguns. Opa, boa parte de vocês, né? Great Place to Work é conhecido por fazer aquele ranking das melhores empresas para trabalhar, mas além disso a gente tem um trabalho de consultoria e capacitação dentro da empresa, falando sobre alinhamento digital, diversidade e também, claro, sobre a questão sustentável, né? Como que a gente pode desenvolver um negócio sustentável criando uma excelente empresa para trabalhar. Essa é a nossa ideia. E a ideia dos próximos minutos aqui, 45 minutos de palestra, essa conversa que eu vou ter com vocês, é que eu possa mostrar um pouquinho da minha história. Né? O que eu vivenciei lá, algumas coisas engraçadas até, então riam, né? Nas partes engraçadas podem rir. E aí eu vou mostrar para vocês principalmente quais são as duas principais perguntas que nos fazem quando a gente pensa em um great place to work, em um excelente lugar para trabalhar, tá bom? Essa é a nossa ideia e o nosso tema então aqui hoje é o fator humano, então a gente vai falar sobre gente aqui no desenvolvimento sustentável, tá bom? Excelente. Olha só, esse sou eu. E quando a gente fala de work, né, de Great Place to Work, trabalho, geralmente a gente tenta lembrar de qual foi a nossa primeira experiência de trabalho. E a minha primeira experiência de trabalho, turma, foi nesse lugar aqui. Olha que legal, né? Foi no intercâmbio que eu fiz a trabalho. Esse lugar aqui chama-se Stratton, que fica em Vermont, nos Estados Unidos, uma estação de esqui, não é? E quando eu fui fazer esse intercâmbio, consegui esse meu emprego, né? Eu imaginava que essa seria a cena, né? Que eu veria a maior parte do tempo em minha experiência, primeira experiência de trabalho, né? Ah, que coisa boa. Pra vocês terem uma ideia, era um resort, né? A estação de esqui era um resort tão chique, gente, mas era um lugar tão chique que repara, por exemplo, o banheiro do resort, um dos quartos do resort. Ó, que maravilha, né? Repara o porcelanato, né? Olha a banheira central, né? Uma das coisas que me impressiona também é a limpeza que ele tem nesse lugar, né? Olha que banheiro limpinho. Ficava assim depois que eu limpava. Esse era o meu trabalho, né? Eu, na verdade, fui contratado não para ficar lá bonitão, lá, né, esquiando, tudo mais. Isso eu podia fazer de vez em quando quando tinha minha folga. Na verdade, eu fui contratado para trabalhar como camareiro no resort. Esse era, por exemplo, um dos banheiros que eu limpava, né? E aí, uma das primeiras coisas que eu reparei quando a gente trabalha é que a gente passa muito tempo no trabalho. Foi a primeira vez que eu tive esse contato. Eu falei, gente, mas quanto tempo que a gente trabalha, né? Se a gente for pensar bem, a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando do que com a família, com amigos, né? Se você fizer conta lá no papel, na verdade não é do nosso dia, não, mas da nossa vida a gente passa no trabalho, né? E uma outra coisa que eu percebi foi qual era a importância de ter grandes líderes no ambiente de trabalho. E nesse lugar, em Stratton, em Vermont, eu tive uma líder a qual eu nunca mais esqueci. E o nome dela era Laura Thomas. E a Laura era aquela típica líder, assim, que a gente fala que é líder mesmo, não era chefe, não. Né? Então eu tive uma sorte, né? No meu primeiro trabalho já tive uma líder e não tive uma chefe. Muitas pessoas de vez em quando têm essa experiência contrária. No primeiro trabalho acaba sendo um verdadeiro pesadelo para as pessoas e para mim não foi, né? E aí eu estava na época fazendo faculdade de hotelaria, né? Eu me formei em hotelaria inclusive. E aqui era um intercâmbio de trabalho. Eu falei assim, Laura, quando você tiver uma chance aí de aprender alguma coisa diferente, ter algo a mais, pode contar comigo, né? Eu quero aprender coisas diferentes aqui na empresa, né? No caso, na estação de esqui. Aí a Laura falou, olha, agora nós não temos nada, né? Agora eu preciso que você continue limpando os quartos, né? Eu falei, tá bom. Teve um dia que ela me ligou e falou, Cauê, acho que o seu pedido aí de alguma forma vai ser atendido. Eu falei, por quê? Eu tenho um projeto importante de segurança no trabalho para que alguém conduza aqui no nosso time. Era um time grande de camareiros, né? Tinha cerca de 60, 70 pessoas e ela era a nossa líder. E eu preciso que a cada 15 dias, uma pessoa do nosso time vá até a frente da turma, na nossa reunião matinal. Todo mundo começava a reunião com aqueles 10, 15 minutinhos de reunião matinal, depois cada um ia para o seu resort, né, para o seu hotel. E vai falar sobre segurança no trabalho. Você topa? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu nem sabia falar direito inglês, né? Ainda mais falar de um assunto tão específico que era safety, né, que era segurança. Aí o que eu disse? Sim.
Falei, vamos lá, né? Topei. E aí, claro, desenvolvi uma técnica que é aquela velha técnica de treinamento. Quando você não quer apresentar alguma coisa, você faz os outros apresentarem por você. Fiz os grupos, aí cada um apresentava um tema, tal, mas só que deu tão certo, tão sucesso, que ela gostou demais e falou, Cauê, eu quero que você volte aqui o ano que vem. Eu falei, que legal, né? A próxima estação de inverno, né? Eu falei, que legal, mas você quer que eu volte para ser camareira mesmo assim? Ela falou, não, eu quero que você volte para ficar aqui no escritório comigo para desenvolver novos projetos para nossa área. E aquilo para mim foi uma coisa super legal, assim, muito marcante, né? E ali eu percebi um grande ponto, porque teve um dia que a Laura me ligou e falou, Cauê, eu preciso que você vá me representar numa reunião. Eu falei, tá bom, Laura, quando que é essa reunião? Porque ela não podia, né? Eu falei, quando que vai ser essa reunião para que eu possa me preparar? Ela falou, agora. Aí eu falei assim, tá bom, onde que é? Eu fui lá, né? Fui naquele lugar. Era um lugar chique do resort, aquele lugar que eu nunca tinha ido. Imagina vocês aquela mesa de reunião grandona, assim, com aquelas pessoas sentadas. Gente, eram todos os diretores do resort, junto com o presidente lá na última mesa, naquela ponta da mesa, né? Aí eu fui lá todo humilde, tava limpando o quadro agora há pouco, né? E sentei. E ele pediu minha opinião quando foi falar sobre safety, sobre segurança. E eu disse, né, comentei minhas ideias, ele assinou com a cabeça, agradeceu, e quando terminou a reunião, eu voltei a limpar a privada que eu estava limpando, né? Porque a Laura confiava em mim para conduzir uma reunião junto com o presidente do resort, assim como ela confiava em mim para terminar de limpar aquele quarto que eu estava limpando. E foi aí que eu percebi um ponto muito importante sobre um Great Place to Work, sobre liderança, que é confiança. As pessoas confiarem umas nas outras. Isso é tão importante, e demais importante, é isso que a gente mais mede lá no Great Place to Work, né? E quando a gente fala do tempo, né, como a gente passa tanto tempo no trabalho, olha só, vou trazer um número para vocês. Tem um estudo que fala assim, que se você trabalhar aí dos seus 18 aos 67 anos, uma média, né? Você vai trabalhar nada mais, nada menos do que 92.210 horas. Se for colocado, se você trabalhasse 24 horas, 7 dias por semana, seriam 10 anos consecutivos no ambiente de trabalho. Então, que seja um lugar que a gente goste. Que seja um lugar que vale a pena, que seja um lugar que tenha líderes como a Laura foi para mim, que seja um lugar onde a gente veja propósito, não é? Infelizmente, muitas pessoas não têm isso, não enxergam a possibilidade de fazer isso, ou não sabem como fazer isso. E talvez nesses meus próximos minutos, eu vou tentar, de uma forma bastante humilde, trazer para vocês o como é possível fazer isso. Tudo bem, pessoal? Essa é a introdução aqui da minha palestra. É claro que as perguntas que mais fazem quando a gente vai fazer uma palestra, tudo mais, e você trabalha lá no Great Place to Work, né? E o Great Place to Work? É um Great Place to Work? É a pergunta número 1. Toda vez fazem essa pergunta para qualquer pessoa que é do GPTW, a gente chama de GPTW, né? E eu vou tentar responder isso para vocês até o final, tá? E a segunda pergunta que sempre nos fazem é essa segunda aqui, ó. E aí, mas e o que as melhores empresas para trabalhar têm em comum? Né? O que o Google, que é super conhecida como uma empresa boa para se trabalhar, tem a ver com o Bradesco, que também está lá há muitos anos no nosso ranking. Ambas excelentes empresas para trabalhar. Mas nós sabemos que as duas empresas são muito distintas, são muito diferentes entre elas. O que elas têm em comum? É o que eu vou tentar responder aqui hoje para vocês, essas duas perguntas, tá? Sabemos que, obviamente, em todo pilar de modelo de gestão, a gente fala, né, que esse estudo da Accenture fala que de 2000, ou seja, 18 anos, né, do ano 2000, o ano do bug do milênio, né, até hoje, né, até hoje, 50% das 500 maiores empresas da Fortune, que a Fortune faz esse ranking das maiores empresas do mundo, né, gente, do ano 2000, aquelas que apareceram, 50% delas não existe mais. Metade delas já desapareceram. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é que o tamanho não é documento quando a gente fala sobre sustentabilidade do negócio. O que a gente fala é que tem que ser melhor. Por isso que o Great Place to Work publica as melhores empresas para trabalhar e não as maiores empresas. Porque não basta ser grande, tem que ser melhor. Então, é por isso que a gente fala que qualquer empresa pode ser um Great Place to Work. Uma empresa pequenininha de 3, 4 pessoas até uma empresa de centenas, milhares de colaboradores, tá? Essa é a ideia. Muito bem. Os pilares de modelo de gestão tradicionais são basicamente esses, né? Toda e qualquer empresa cuida e deve cuidar muito bem de suas finanças. Toda empresa cuida muito bem de seus clientes, que muitas vezes é daí que vem a sustentabilidade, né, o sustento do negócio. E muitas empresas, até a gente usa essa questão aí dos processos. E a gente sabe que a tecnologia vem também mudando, esse advento da tecnologia, né, vem mudando completamente os processos dentro das organizações. O problema é que a maior parte das empresas para aqui nesses 3 pontos. Eu cuido das finanças, eu cuido dos processos e eu cuido dos clientes.
Qual é o pilar que está faltando? O pilar humano, né? Pessoas, que na verdade são aqueles que vão dar base para tudo isso. Para as finanças, para os processos, para os clientes. E muitas empresas, na verdade, acho que todas as quais eu visito, falam sobre inovação. Ah, a gente quer inovar, né? A gente precisa de coisas novas, a gente precisa ser disruptivo. Aliás, a palavra da moda, né? Disruptivo, tá. Mas quem é que é disruptivo no ambiente de trabalho, né? São as pessoas que a gente comentou agora. Então, a gente acredita que essa equação é tão válida quanto 2 mais 2 é igual a 4, que é inovação é igual a pessoas. E muitas empresas ainda não perceberam isso. Desenvolvem áreas de tecnologia, né, desenvolvem áreas de novos processos e esquecem de desenvolver as pessoas, que são elas que vão criar. Por exemplo, dá uma ideia para vocês, uma empresa que é super conhecida, mas é muito conhecida mesmo por inovação, é a 3M, não é? 3M é super conhecida por isso. E para nós do Great Place to Work, ela também é muito conhecida por ser uma das melhores empresas para trabalhar, há muitos anos. Os funcionários que trabalham lá na 3M falam, puxa, essa é uma empresa muito boa para se trabalhar. Será que é coincidência a 3M ser tão inovadora assim e ser tão boa para se trabalhar? Eu não acredito em coincidências. Eu acho que o ambiente que eles proporcionam lá dentro de ser um ambiente de confiança, como eu tive com a Laura, proporciona as pessoas quererem dar novas ideias, quererem fazer algo diferente, quererem desafiar o status quo. E aí eles contaram uma história pra gente que eu queria contar pra vocês. Vamos fazer uma visita lá em Sumaré, perto de Campinas, né, aqui em São Paulo. E aí eles falaram assim, Cauê, nós temos uma área de testes aqui dentro. É um grupo de funcionários que fica responsável para testar os produtos antes deles serem lançados ao mercado, para ver se está tudo certo com o produto. Na ocasião, eles estavam testando lixa abrasiva. Sabe aquelas lixas assim que a gente vai lixar antes de pintar uma parede e tal? Lixa abrasiva. Quem é que já lixou uma casa, um apartamento, sei lá eu? Como que fica a nossa roupa depois de lixar? Só o pó, né? Literalmente você sai só o pó, depois da lixação, vamos chamar assim. E aí eles perceberam que tinha um funcionário que saía daquele ambiente de sala de testes, todo sujo, e quando ele voltava junto com os colegas depois do intervalo, depois do almoço, ele voltava com o uniforme totalmente limpo. Ué, o que ele está fazendo? Perguntaram para ele, né? Ele falou, simples, eu estou pegando uma fita adesiva da 3M, eu enrolo ela ao contrário na minha mão, e eu passo na minha roupa. E aí, dessa maneira, o grude, né, vai grudar aqui a parte da poeira e aí limpa a minha roupa. O colega olhou para ele e falou assim, eu acho que nós acabamos de criar mais um produto da 3M. Vou fazer uma pausa na história, vocês devem saber qual que é o final da história. Vou fazer uma pausa na história. Se a 3M fosse uma empresa péssima para trabalhar, qual seria uma possível continuidade dessa história? Sei lá, né? Tá gastando a fita da empresa, hein? Vai ser descontado. Não é? Pode ser algo do tipo. Ou, sei lá, olha, cara, nós não somos pagos para isso. Vamos voltar a trabalhar. A gente é pago para testar, não é pago para ter nova ideia, não. Pode ser isso. Mas qual foi a história? Eles sentindo confiança, que é a palavra-chave do nosso encontro hoje, conversaram com o gestor deles, conversaram com o comitê de inovação da 3M e criaram um produto conhecido da marca Scotch-Brite, que é da 3M, que é o quê? Aquele rolinho que a turma passa, né, na roupa, principalmente quem tem cachorro, né? Quem tem cachorro, gato aí, usa, não pode faltar em casa esse produto por causa do pelo, né, que fica na roupa escura. Quanto que a 3M será que não deve ter lucrado com essa ideia, pessoal? Eu sei lá, muito, né? Agora, na verdade, essa ideia, essa lucratividade, esse resultado veio por meio de uma pessoa. Essa é a ideia. É isso que está na raiz, no coração de qualquer organização sustentável. Pessoas. Fator humano, que a gente está falando aqui hoje. Gostaram da história? Eu vou procurar trazer mais histórias aqui ao longo do nosso debate, tá bom? Olha que legal, alguns dados. É sempre importante trazer dado, né? Olha que legal. Um dado aí da pesquisa da Universidade de Warwick, no Reino Unido. Pessoas felizes são 13% mais produtivas do que as pessoas infelizes. Isso foi um estudo de uma universidade. Então, quer dizer, a questão da felicidade, de se sentir bem, traz resultado. Então, a gente não pode esquecer. Tem gente, vou falar aqui para vocês só entre nós, tá bom? Vamos fingir que não tem câmera filmando a gente, tá bom? Tem gente que vem aqui, senta numa palestra como essa, fala assim, Great Place to Work. Vamos ver qual árvore que a gente vai ter que abraçar hoje. Né? E não faz a conexão de que criar um Great Place to Work, criar um ambiente bom para se trabalhar, traz o quê? Resultado, traz mais números para a organização. Então eu quero debater isso com vocês também. Traz sustentabilidade. Essa é a ideia. Olha outro estudo.
Organizações com indivíduos emocionalmente comprometidos, ou seja, eu não estou apenas racionalmente comprometido com a empresa, eu dou meu coração por essa empresa, eu dou minha alma, né? Eu dou realmente a minha essência. Então, pessoas que têm emocionalmente comprometidas com a organização têm 147% mais ganhos por ação do que as demais, é uma pesquisa da Gallup. Então, vou falar agora do mercado de ação, né? Mostrando que, de fato, quem é acionista aí, poxa, então eu quero investir nessas empresas em que as pessoas estão emocionalmente mais ligadas, que se sentem em um ambiente gostoso para se trabalhar, sentem que ali elas encontram propósito, encontram líderes como a Laura. Faz sentido? Olha que legal, outro estudo. Investir no ambiente de trabalho gera resultados competitivos e sustentáveis, como, por exemplo, esse foi um estudo que nós fizemos do Great Place to Work, de bolsa de valores, né, mercados de ação. Se você tivesse 100 reais, vamos falar em números grandes, 100 mil reais, para a gente pensar grande, 100 mil reais, ok? No ano de 2000, e 11 anos depois, portanto foi um estudo longo, de 11 anos, você colocasse apenas na Bovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo do Brasil, né, Bovespa, em 11 anos você triplicaria aqueles seus 100 mil reais. Olha que beleza, você depositaria 100 mil como investidor, e 11 anos depois, pouco mais do que triplicaria, você teria 326 mil recuperado. Agora, se você investisse apenas nas empresas que possuem capital aberto, e são as melhores empresas para trabalhar, você teria multiplicado por 10 aqueles seus 100 mil, pouco mais do que 1 milhão. O que comprova também que, pensando no mercado de ações, as empresas que possuem pessoas engajadas, felizes, né, que sentem confiança, trazem muito mais resultados e resultados sustentáveis a longo prazo. Faz sentido, pessoal? É número, a gente tem que trazer número também, né? Não sei, alguém aqui é do RH? Não? Tem gente que é do RH? Geralmente eu falo com bastante gente do RH, né? Eu falo, gente, a gente tem que estar acostumado a cada vez mais trazer indicador, né? Não apenas o fator emocional, que também é totalmente importante, mas tem que trazer números. Isso é importante porque isso que convence muitas vezes a alta liderança, né? 100. Foi um investimento de 100 que virou 326 e outro que virou pouco mais do que 1 milhão. Esse aqui tem vários números, né? Mas comprova que elas apresentam menor turnover também. Óbvio, né? Se você está se sentindo num bom lugar para trabalhar, você não tem vontade de sair. Você não quer olhar se a grama do vizinho está mais verde ou não que a sua, porque a sua grama está bem bonitinha lá, está florido, né? Está gostoso, né? E tem muita gente que percebe que o seu lugar, sua empresa era boa para trabalhar, sabe quando? Quando saem. Quando vai embora da empresa, fala, meu Deus, o mundo não era tão colorido quanto eu achava que fosse. E aí liga para a empresa e fala, tem uma vaguinha aí, não dá para voltar não? E querem voltar para a sua empresa. Né? Muitas vezes tem casos como esse nas melhores empresas para trabalhar. Então, a gente tem esse dado aqui que está no box azul, né? Que em média, as 100 melhores, né, que a gente falava aí, dos Estados Unidos, né, no caso, apresentam metade do turnover voluntário que suas concorrentes. Turnover voluntário são pessoas que pedem para ir embora, né? Eu peço para ir embora. Isso é bom para uma empresa? E, geralmente eu falo que depende. Depende de quem pede, né? Tem gente que pede e fala, graças a Deus pediu, né? Vai embora, né? já não era sem tempo. Mas outro dia eu falei isso, o gestor falou assim para mim, Cauê, infelizmente esses são aqueles que nunca pedem, né? Esses são aqueles que ficam, né? Infelizmente querem ficar. Então a gente tem que saber trabalhar também com esse público, tá certo? Que vai ficar na nossa empresa. Olha aqui a questão da satisfação dos clientes, falando em dados sustentáveis aí. Esse foi um estudo que a gente fez numa empresa do Chile chamada Falabella, do ramo do varejo, né? Tem várias lojas Falabella lá no Chile e em toda a América Latina também. E aí eles fizeram a nossa pesquisa de clima do Great Place to Work. Então eles avaliaram o clima, o ambiente de trabalho, em todas as lojas. E sabe quando você sai de uma loja e você aperta aquele botãozinho, verde se você gostou do atendimento, vermelho se não gostou, não é? Eles cruzaram esses dados dos clientes mesmo, o cliente final. E perceberam uma coisa que para nós do Great Place to Work não foi uma surpresa. Mas eles viram que nas lojas em que o ambiente para trabalhar não estava tão legal assim, a satisfação do cliente, da clientela era mais baixa. E nas lojas que possuíam um ambiente mais gostoso para trabalhar, uma liderança boa, um ambiente mais legal, óbvio, a satisfação dos clientes apertava muito mais o verdinho do que o vermelho. É óbvio, né? Agora eu pergunto para vocês, a vitrine era a mesma entre uma loja e outra? Provavelmente. A mesma loja, mesma marca, tem que ser. Né? Os produtos oferecidos, os mesmos, muda o quê? As pessoas. As pessoas que estão oferecendo um serviço diferenciado. A pessoa que está te atendendo com um sorriso no rosto. A pessoa que está te atendendo querendo que você volte. E aí você faz toda a diferença. Né? Essa é a ideia que a gente tem que trazer aqui também. Ou seja, clientes, que eram um dos pilares lá, né, do modelo de gestão, também ficam muito mais satisfeitos num ambiente bom para se trabalhar. Que tem pessoas engajadas e felizes. Tá? Bom,
Eu vou falar apenas de 2 passos para vocês. Tem vários. Mas talvez os 2 principais passos para se construir esse ambiente tão saudável para trabalhar são 2. E o primeiro deles é construa um ambiente de propósito. Que é o que a gente quer falando aqui, né? Dê um propósito às pessoas. E claro que essa é uma outra palavra de moda no tempo de hoje, né? Propósito, né? O que é propósito, efetivamente? Lógico, dentro de uma organização, o propósito tem traduzido na missão da empresa, talvez, né? Qual que é a missão dessa empresa, por que ela existe? Mas a gente vai tentar entrar no propósito de uma maneira mais individual. Como, por exemplo, eu vou contar um caso da NASA, Estação Espacial Americana. Esse dado, esse caso, vamos chamar assim, aconteceu muito tempo atrás, lá na década de 60. Muito bem. Diz que tinha um senhor varrendo um dos corredores da NASA. Estava varrendo o chão. Estava lá varrendo. Todo dia ele fazia isso. E ele disse que um astronauta, uma pessoa que trabalhava nessa parte, né, do produto final da NASA, vamos chamar assim, conversou com esse senhor varrendo e perguntou assim para ele: o que é que o senhor está fazendo aqui? E ele, sem pensar 2 vezes, respondeu: eu estou levando o homem para a Lua. E você? E ele devolveu a pergunta, né? E é uma historinha curtinha, porque ela acabou. Não tem mais. Esse é o fim da história. Mas falando em propósito, eu acho que essa história tão curtinha, para mim é a que mais define a história de propósito. Por quê? Se ele não sentisse que ele tinha um propósito a mais do que além de varrer, ele responderia o quê para esse astronauta? Quando ele perguntava: o que você está fazendo aqui? Ele responderia: varrendo. Você não está vendo, né? Agora, ele sentindo que ele tinha um algo a mais, ele fazia um algo a mais. E quem disse que ele não estava levando o homem para a Lua? Claro que ele estava, fazendo a parte dele. Né? O problema é que muitas empresas, as pessoas, principalmente empresas muito grandes, as pessoas pensam que elas são apenas um grãozinho de areia dentro daquele mar, né? daquela praia. Mas elas não percebem que se não tiver aquele grãozinho de areia, aquela praia não vai ser mais a mesma, não vai ser igual. Né? E as pessoas têm que entender por que aquela praia existe, por que a NASA existe, por que a sua organização, você que está assistindo, você que está aqui com a gente, por que ela existe. E aí qual que é o meu papel nessa história toda? Nesse caso, ele estava levando o homem para a Lua, sim, ele sentiu o propósito. A gente falando de resultado, qual é o resultado que se espera de alguém que varre um corredor? Qual é o resultado que se espera? Um chão limpo, certo? Um chão limpo. Ele dizendo que ele está levando o homem para a Lua, como que será que deve ser o resultado do chão dele? Deve ser o melhor, né? Deve brilhar. Se ele respondesse: olha, eu estou apenas varrendo, provavelmente, se você desse uma checada, você veria uma sujeira aqui, um papelzinho ali, porque ele não estava vendo tanto propósito. Ele está apenas passando uma vassoura no chão. Essa é a ideia. O que você faz? Qual é o seu propósito? Outra história que eu gosto de contar aqui. Esse lugar aqui, não sei se alguém já viu, já teve a chance de entrar. Eu moro bem pertinho, inclusive, desse lugar, é o Teatro Municipal de São Paulo. Eu moro pertinho, mas nunca entrei, acredita? Eu sempre passo ali perto, né, ali no centro de São Paulo, mas eu nunca, tem razões, nunca entrei lá no teatro. Mas quem já visitou, já conversei com o pessoal, alguém aqui já visitou o Teatro Municipal? Já foi? Alguns. Diz que é assim, só de entrar, você já observa a arte, né? Não precisa nem ter a peça de teatro, a ópera, sei lá, o balé, você já observa a arte. E realmente é uma coisa linda assim, de se ver, né? Quem fala que entra lá no teatro. O fato é o seguinte, pessoal. Na década de 80, esse teatro não estava tão bonito assim, não. Ele estava precisando de reforma. Era o momento de reformar o teatro. E a empresa que ganhou a licitação da prefeitura, né, para fazer essa reforma foi uma empresa chamada Método Engenharia. E aí, olha só. Quem é que já fez reforma em casa, no apartamento? Quem é que já teve que fazer uma reforma? Alguns fazem assim, né? Até abre um sorriso meio amarelo, porque lembra a dor de cabeça que já deve ter sido esse momento da reforma, né? Se fazer uma reforma em casa, no apartamento, já é uma dor de cabeça, imagina fazer uma reforma num teatro municipal da cidade como São Paulo, que é uma das maiores cidades do planeta Terra, né? Uma bela dor de cabeça. O que o pessoal da Método fez? Primeiro dia de obra, chegaram os pedreiros, os marceneiros, os mestres de obras para começar a trabalhar. E geralmente o primeiro dia de trabalho é aquele quebra-quebra, né? Quebra tudo aqui para levantar tudo de novo. Não, pararam eles, falaram: por favor, a gente quer convidar vocês a deixarem a marreta de lado e entrarem no teatro. E aí tinha um palestrante que foi desde o momento da entrada no teatro, mostrando tudo para eles. Aqui é essa obra artística, né? Essa aqui é a arquitetura que foi feita em tal data. E foi mostrando realmente a importância. Até que chegou o melhor momento. Ele falou: pessoal, quero convidar vocês agora a entrar no auditório do teatro. E eles foram convidados a entrar, observaram, a cortina estava fechada, e eles pediram para eles que sentassem na poltrona. Todo mundo sentou. Quando todo mundo estava acomodado, as luzes se apagaram, a cortina se abriu, e lá no palco tinha uma orquestra sinfônica que começou a tocar uma música clássica para aquele pessoal.
Olha que legal. Alguns depoimentos falaram de pessoas, né, falaram que, nossa, eu nunca tinha ouvido ao vivo, presencialmente, uma música como uma música clássica dessa. Né? E quando terminou, essas 2, 3 músicas que tocaram, esse mesmo palestrante agora subiu ao palco e explicou qual era a importância artística, política, cultural que o Teatro Municipal tinha para a cidade, não apenas de São Paulo, mas para o Brasil como um todo. Pergunto para vocês. Vocês acham que esse pessoal da obra fez de uma forma mais inspirada esse teatro? Sim ou não? Não é à toa que a gente vê aqui essa foto, né? De como ficou, né? Sabe o que aconteceu, pessoal? Número 1, a obra foi entregue no prazo. Isso é coisa meio rara, né? A obra ser entregue no prazo. Que maravilha! Diz que durante a construção, a reforma, alguns dos mestres de obras colocavam música clássica lá para tocar no rádio, para o pessoal lembrar. Olha que coisa legal, né? E aí até a grande reinauguração, a grande reestreia do teatro. Quem vocês acham que foram convidados para assistir essa reestreia, a reinauguração? Eles, junto com as suas famílias. Puderam levar seus familiares para lá assistir a reinauguração e mostrar para o filho, para a filha, para o marido ou para a esposa o que eles tinham feito nos últimos meses, que deve ser, sei lá, ano, não sei quanto tempo que demorou essa reforma. Né? Isso é propósito. Eles entenderam o que eles estavam fazendo. Não apenas pintando uma parede, não apenas reconstruindo um teatro, mas sim fazendo uma coisa muito maior, muito mais grandiosa, vamos chamar assim. Legal, gente, essa história? Vocês nunca mais vão entrar no Teatro Municipal de outra maneira. Vocês vão começar a observar e falar assim, aqui tem história, né? Tem história do pessoal lá da Método Engenharia. Quando a gente fala de propósito, queria até indicar para vocês esse professor, eu sou fã dele, o professor Simon Sinek. Tá? Esse aqui é um livro também que eu quero indicar para vocês, até com uma bibliografia, um livro que chama-se Por quê? Né? Como motivar pessoas e equipes a agir, falando sobre propósito, né? Que é o nosso tema de agora. Por quê? E ele, não sei se quem já teve a chance de ver um TED, todo mundo já sabe o que é um TED, né? Aquelas mini palestras, né? E ele fez um TED discorrendo sobre isso, um TED de uns 10, 15 minutinhos. Tá até aqui o endereço, depois eu vou passar a apresentação para vocês. E é um TED Talk que fala How Great Leaders Inspire Actions, né? Como que esses grandes líderes inspiram a ação. E o professor Simon Sinek ele vai discorrer sobre o círculo dourado, ele chama de Golden Circle. E eu acho máxima essa teoria. Qual que é a teoria do Golden Circle? Ele fala que muitas organizações e pessoas também entendem a parte mais periférica desse círculo dourado, que nem é tão dourado essa parte assim, que é o que eu faço. 100% das pessoas sabem o que fazem. Algumas pessoas, a gente entra na parte mais interna desse círculo e fala, sabem como fazem. E empresas também. Mas são pouquíssimas que entendem o coração. O que vocês acham que vai estar no coração? Por quê? O porquê eu faço o que eu faço. Qual é o motivo de eu acordar de manhã cedo e levantar da minha cama para ir para aquele lugar trabalhar? Essa é a ideia. E eu sempre que eu assistia assim, o professor Simon Sinek nos TEDs que ele faz e outros TEDs, como eu sou palestrante, eu falo, como que seria legal se eu pudesse um dia, quem sabe, né? Eu acho muito legal essa ideia do TED. A missão deles é ideias que valem a pena ser distribuídas, sei lá, ser espalhadas, né? Ser espalhadas. Eu falei, será que um dia eu vou ter uma chance, né? De quem sabe compartilhar uma ideia num TED? E aí, assistindo ao professor Simon Sinek, ficava com isso na minha cabeça. Então, eu quero indicar para vocês esse TED. Se vocês puderem assistir depois, vai valer a pena, tá bom? Alguém já viu alguma vez? É bem conhecido até esse TED. Já viu? Legal. Muito bem. E o segundo passo, então o primeiro já foi propósito. Então as melhores empresas para trabalhar têm um propósito muito claro. As pessoas têm propósito. Eu até brinco, né? Quando eu vou numa empresa. Se eu for lá na sua empresa e perguntar para o seu funcionário o que ele está fazendo, ele vai responder mais do tipo, estou levando o homem para a lua, ou mais do tipo, estou varrendo o chão. Uma reflexão que eu queria que vocês fizessem. Qual é a resposta que o seu colaborador, o pessoal da sua equipe, o pessoal da sua empresa responderia a uma pergunta como essa? Tá? E o segundo passo, pessoal, é esse aqui. Desenvolva líderes inspiradores. Como que a gente pode desenvolver a liderança efetivamente? Inspirar as pessoas, né? E por meio de seus líderes. E aí, claro que quando a gente fala em líderes, outro dado interessante do Great Place to Work. A gente pergunta para essas empresas, né? Para esses colaboradores que respondem à pesquisa, o que mantém os funcionários na sua organização? Então a gente pergunta, querido, o que faz você ficar nessa sua empresa? Né? E olha, do contrário do que muito se imagina, tem gente que fala, eu fico aqui pelo salário, né? Mas nas melhores empresas para trabalhar, então esse aqui é o dado das top melhores empresas, né? As 150 melhores empresas para trabalhar do Brasil. O salário fica em penúltimo lugar, a remuneração e benefício. 14% da população responde que é o salário.
2% fala que é pela estabilidade. Ou seja, eu fico aqui porque eu sei que eu não vou ser demitido. É por isso que eu fico aqui. 2%. Né? Agora, apenas 14% diz que é pela grana. O que a gente quer dizer com isso? Não estão falando aqui que não é importante ter salário. Fala, não, então, pessoal, a partir de hoje é só pelo amor. Tá? Não tem mais salário. Quem quiser continuar, continua. Talvez a empresa ficaria vazia. Não sei. Né? Mas eles percebem que tem algo muito maior do que apenas o salário. Tem uma história que eu nunca esqueço, que foi engraçada, aconteceu comigo. Eu estava dando treinamento de liderança, um treinamento o dia inteiro. E teve um gestor que estava teimando comigo que o salário era mais importante que ser um bom líder. Né? Ele falou, não, Cauê, aqui para nós o que importa é o dinheiro no bolso. Se está com o dinheiro no bolso, o resto que se dane. Basicamente isso que ele estava falando. Né? E eu tentava daqui e dali mostrar para ele, mas eu falei, tá bom, né? Quando acabou o treinamento, eu percebi que ele estava com um semblante um pouco diferente. Aí ele veio conversar comigo, ele falou, Cauê, sabe de uma coisa? Eu acho que eu me convenci que a liderança é uma coisa mais importante que o salário. Eu falei, mas por que você se convenceu? Ele falou, porque o meu salário eu só vejo uma vez por mês. Meu líder eu tenho que ver todo dia. Eu falei, ok, né? É uma forma, né? É uma forma de você entender isso também. Então, olha, nas melhores empresas, 14%. O outro 14% é pelo alinhamento de valores. Olha que legal, isso é bacana, né? Eu percebo que os meus valores combinam com os valores da empresa. E lá mais no topo agora, 24% fala que fica na empresa porque percebe que pode equilibrar a vida pessoal e profissional. E isso está cada vez mais em alta nos tempos de hoje, né, pessoal? O pessoal dando muito, principalmente quando a gente fala de geração, não é o tema aqui hoje, mas as gerações mais jovens dão muito valor para essa história de conseguir equilibrar a vida pessoal e profissional, né? Não quer só trabalhar, quer também curtir, né, outros momentos da vida. E a grande maioria, 44%, revelando que fica por oportunidade de desenvolvimento. Não significa que ele quer virar presidente, não é isso que ele está falando, mas quer se desenvolver, quer aprender, quer conhecer, aprender coisas novas, né? Quer ser desafiado. Essa é a ideia. E é isso que mantém. Então, se você não consegue desafiar mais as pessoas, provavelmente elas vão acabar indo embora. Essa é a ideia e o dado que a gente traz aí do Great Place to Work. Tá bom? E ali, é claro que a oportunidade de desenvolvimento vem muito alinhado com o nosso segundo passo, que é o quê? Liderança. Muitas vezes é o líder que vai conseguir proporcionar um feedback, proporcionar um desenvolvimento e assim vai. Falando em feedback, olha que legal. A gente faz lá a pesquisa de clima, né? E ela tem uma nota de 0 a 100. Então, de 0 a 100, qual que é o clima, o ambiente, como está tá bom ou não está o ambiente de trabalho, né? E aí a gente faz uma outra pergunta dentro da pesquisa de clima, que é o seguinte. Ei, querido, nos últimos 12 meses, um ano, quantos feedbacks você teve com o seu gestor imediato? Para conversar sobre sua carreira e tal, né? A gente faz essa pergunta. E olha que legal, essa aqui é a média, de novo, das melhores empresas para trabalhar. A turma que falou que não teve nenhuma conversa com o gestor imediato, nenhuma. Eles avaliaram de 0 a 100 a empresa, 70 pontos. Tá? Aquele que fala que tem um feedback, pelo menos um feedback em um ano, leva para 78. Então, esse grupo de pessoas que tiveram um, levam a empresa para outro patamar de clima. Os que falam 2, 80. Os que falam 3, 87. E o 4 ou mais, 90. Vou pegar os extremos? Vai de 70 a 90. Então, e é a mesma empresa, muitas vezes. Né? Então, a mesma empresa que a pessoa que teve 0 feedback, teve um líder que não está preparado, é aquela empresa que teve um líder que está dando 4 feedbacks por ano. E vamos combinar, 4 feedbacks por ano nem é tanto assim, né? 12 meses. Né? Claro que depende de tamanho de equipe e tal. Mas o ambiente, a sensação, a percepção do clima é de 90 para 70. Ou seja, a gente está afirmando com esse slide aqui que, de fato, a liderança preparada, desenvolvendo, dando feedback, faz total diferença no clima organizacional. Essa é a ideia desse slide aqui. Faz sentido para vocês? É legal que falou, opa, então deixa eu dar feedback já para minha equipe, né? Já deixa eu programar nossa próxima rodada. E o legal é que o feedback não necessariamente precisa ser aquele feedback do avaliação de desempenho, sabe? Que tem que sentar numa sala, um de um lado, outro de outro, e preencher. Não é isso. Né? O feedback pode ser o dia a dia. Estava numa empresa outro dia e eles falaram, aqui a gente faz o feedback não 360, aquele 360 graus. A gente faz o feedback 365. Eu falei, mas esse eu não conheço. Eles falaram assim para mim, é o 365 dias no ano, dá para fazer feedback. Falei, puxa, esse eu gostei, né? Então, assim, existe a chance de fazer feedback todos os dias no ano. E existe mesmo, né? Muito bem. Agora eu queria explicar um conceito que vem da metodologia da raiz do Great Place to Work, que veio pelo cofundador chamado Robert Levering, que foi quem criou o Great Place to Work. Ele falou, quando ele visitou as empresas para definir o que era um bom lugar para trabalhar, ele falou, olha, existem basicamente 2 tipos de interação nos ambientes de trabalho. A primeira interação a qual ele revela, ele fala que é a interação do tipo commodity. E aí a pessoa se sente assim, né? Nenhuma pessoa
Se sente meio que robotizada, né? O que é uma interação commodity? É aquela típica interação em que o trabalho é considerado uma mercadoria. Eu vou na empresa, ofereço minha mão de obra, ofereço meu tempo, e no final do mês eu quero o quê, turma? Salário. Transação realizada com sucesso. Não é? Quase como se fosse aquela história do caixa eletrônico. Ué, eu dei meu tempo, meu dinheiro, quero meu salário no final do mês, e está tudo certo. Está mesmo. A gente não pode dizer que está errado, as coisas funcionam muito assim, né? Muitas vezes funcionam assim. Mas aí o trabalho acaba sendo considerado uma mercadoria. Você está vendendo o seu tempo. E não é isso que as melhores empresas fazem. Mas a questão é que dá certo. E funciona muito bem sim. Quer ver? Vou mostrar para vocês um vídeo. Até vai ser um pouco mais descontraído. Que vai aparecer uma vovó, uma senhora. E essa senhora vai ter um objetivo claro. Será que ela vai atingir o objetivo? E essa é a pergunta que eu vou fazer ao final do vídeo para vocês. Essa vovó atingiu ou não atingiu o objetivo dela? Tá? E de que forma ela atingiu? Vamos dar uma olhadinha, eu vou soltar aqui para vocês. Ela atingiu ou não atingiu o objetivo? Sim ou não? Qual que era o objetivo dela? Salvar a criança, certo? Atingiu ou não atingiu? Atingiu. De forma commodity. Mas que atingiu, atingiu. A ideia aqui que a gente falou do commodity agora, né? A reflexão que fica é quantas empresas será que não conseguem sim chegar nos seus resultados da forma como essa vovó fez agora? A reflexão que fica. Quantos chefes, não líderes, né? Quantos chefes será que conseguem sim chegar em seus melhores resultados dessa maneira como nós vimos aqui? Sem dúvida. É super possível chegar dessa maneira. Se você não chegar no seu resultado, você vai ser desligado. Você vai ser demitido. A pessoa corre e faz o resultado. Claro que faz. Precisa sustentar a família, sei lá o quê, né? Chega no resultado. Agora, será que é o tema de hoje sustentável? Acredito que não. Eu acredito que esse resultado não vai ser sustentável ao longo do tempo, às vezes não sei nem se anos, meses talvez, porque as pessoas não querem mais vivenciar ou estar num tipo de interação commodity. E posso falar para vocês, muitas empresas ainda vivenciam o estilo commodity. Muitas empresas. São poucas empresas que buscam a melhoria no ambiente de trabalho, como eu estou falando aqui para vocês hoje. Em que eu quero líderes mais inspiradores, eu quero desenvolver propósito, porque acham que isso é assunto de RH, de abraçar a árvore. E o conosco é número. São os números. Cadê os números? Não é? E esquece que quem fazem os números são as pessoas. Qual é a raiz, né? Qual é o porquê do porquê? Essa é a ideia. E as empresas que pensam no porquê do porquê não são empresas commodity. A gente chama de empresas gift work. Aí a gente não se sente mais um robô, se sente como um humano mesmo, pessoa. O que é gift work? Palavra inventada. Tanto que tem uma marca registrada. Não existe essa palavra se você for procurar no seu dicionário em inglês. Né? Gift vem do inglês presente. E work, trabalho. Então, são presentes no ambiente de trabalho. Essa é a ideia. Né? Que tipo de presentes são esses? Presentes de característica de baixo investimento para quem oferece, porém, um altíssimo valor para quem recebe. O que poderia ser um presente como esse, então, turma? Baixo investimento para quem deu, não custou quase nada, mas para quem recebeu, às vezes um valor que não tem nem tamanho. O que poderia ser? Como? Um feedback, pronto, acabamos de falar sobre feedback. Não tem grandes custos, às vezes quase nenhum, né? É um bate-papo, é uma conversa. E para quem recebeu esse feedback, teve uma chance primorosa de enxergar algo que não conseguia enxergar. O feedback saiu para isso, para te mostrar os pontos cegos, né? Grande presente. Valeu. Perfeito. O que mais poderia ser um presente? Um reconhecimento público, um elogio, né? Caramba, ainda mais dependendo de quem vem esse elogio, falando, nossa, coisa grande. Vocês devem estar lembrando de algum elogio que vocês já receberam na carreira de vocês. Fala, já sei qual foi o meu gift work. Quando eu recebi o elogio daquela pessoa.
Por exemplo, aquilo que a Laura fez para mim, que eu contei hoje no começo, para mim foi um grande presente. Confiança, né? Falando em elogio, a gente deu um treinamento de liderança aqui do Great Place Show, chamado Journey, numa empresa no Nordeste. E teve um gestor que levantou a mão e falou a seguinte frase: eu não agradeço ninguém. Eu falei, não acredito que ele falou isso no meio da turma de liderança, né? Eu falei, por que o senhor falou isso? Ele falou assim, porque para eu fazer um bom trabalho, ninguém tem que me agradecer. Para que eu vou agradecer aos outros? Aí eu respirei fundo e falei, Deus abençoe e vamos continuar, né? E continuei o treinamento. Tem hora que a gente também não pode ficar dando murro na ponta da faca, né? Segui adiante. Terminou o treinamento, ele não veio me cumprimentar, geralmente a gente cumprimenta para dar um tchau, né? Tal, e foi embora. Eu, ok, fiz meu trabalho e tal, e voltei para São Paulo, que é onde eu moro. Aí a gente, depois do treinamento, a gente faz um acompanhamento por e-mails, a gente manda alguns e-mails para a turma, né? Falar como que vocês estão, tá dando certo aquilo que a gente vivenciou na sala de aula, né? E sabe quem respondeu? Aquele cara. Ele respondeu assim para mim, Cauê, finalmente consegui agradecer alguém. Veja o e-mail abaixo. Eu fiquei morrendo de medo de rodar o mouse. Falei assim, o que será que esse cara não deve ter feito, né? Porque eu lembrava do nome dele e tal. Aí quando desci, na verdade eu vi que o funcionário dele tinha feito um belo de um trabalho, um relatório, algo do tipo, e mandou para ele por e-mail, bem caprichado, e mandou para ele. E ele respondeu assim pro funcionário dele, ô cabra bom, e mandou e-mail. Sério. Aí quando eu li aquilo, eu ri, assim como vocês estão fazendo, eu ri pra caramba, falei, por que ele fez isso, né? E fiquei refletindo, seria isso um gift work? O que vocês acham? Ô cabra bom, 3 palavrinhas no e-mail. Sim. Dentro desse contexto, que é um gestor que nunca agradecia a ninguém, eu acho que quando esse funcionário recebeu o e-mail e leu ô cabra bom, ele deve ter se sentido o melhor cabra de todo o Nordeste aquele dia, né? E aí, gente, 3 palavras no e-mail e faz total diferença para alguém. Né? Talvez se esse gestor fosse cumprimentar, dar uma caixa de chocolate, não ia ser genuíno. E o gift work tem que ser genuíno. Eu falo isso no treinamento quando eu falo para a turma. Eu falo, gente, não adianta nada vocês saírem da sala agora e falar, gente, vamos dar um abraço coletivo aqui na equipe. Não pode. Tem que ser de dentro para fora, porque o pessoal percebe. Tem até um caso engraçado, um gestor que recebeu uma nota paulada na pesquisa de clima, e a pior nota dele tinha sido o quesito agradecer. Geralmente é uma das notas mais baixas nas pesquisas, né? O pessoal não se sente agradecido, né, pelo trabalho que faz. Aí olha o que esse cara fez, ele chama de caso do dia 28. Ele foi em todo dia 28 lá na agenda dele, do Outlook, colocou uma lembrete, todo dia 28. Agradecer alguém. Juro. E aí o que ele fazia? Dava o dia 28, lembrete, que bom, né? Plim, vinha lá, né? Agradecer alguém. Ele saía da sala, olhava de um lado, olhava de outro e falava assim, Janaína, que belo trabalho que você está fazendo, hein? Meus parabéns, você tem sido um grande destaque. E fazer um elogio e voltava para a sala e é quase como que um check. Fiz, né? Aí voltava a trabalhar. Próximo dia 28, ele saía da sala e escolhia a próxima vítima. Vocês sabem o que aconteceu nessa equipe de trabalho, pessoal? O pessoal elegeu o dia 28 como o dia do palhaço. As pessoas faziam um bolão para saber quem seria o palhaço da vez, agradecido pelo chefe. Diz que quando ele saía da sala no dia 28, a turma se escondia no banheiro. Tamanho medo de ser eleito palhaço da vez. Então eu pergunto, no fim das contas, a intenção dele era positiva, não é? Qual é a intenção dele? Que a pessoa se sinta-se reconhecido, agradecido. Aí eu vou recorrer ao velho ditado popular, que de boas intenções, o inferno está cheio, né? Não basta apenas a boa intenção para o gift work. Tem que realmente ser de dentro para fora. Tem que ser genuíno. Senão nunca vai funcionar. Tá? Basicamente, é isso que as melhores empresas para trabalhar têm em comum. É um ambiente em que esses líderes procuram fazer algo simples, mas que vai causar um grande impacto e fazem sempre de forma genuína. Isso que esses líderes fazem nas melhores empresas para trabalhar. Tudo bem até aqui? Lembra que eu falei que eu fiquei, fascinado pelo professor Simon Sinek ao assistir um TED? Eu tive, pessoal, uma chance de falar em uma palestra de TED no ano passado. E olha que legal. Lá estava eu, né? No TEDx São Paulo. Lá foi mês de agosto do ano passado. E foi um dos momentos mais especiais da minha vida profissional. De verdade. Falei isso para vocês com maior tranquilidade. Mais felizes. E eu não podia deixar de mostrar um dos momentos mais felizes da minha vida profissional. Então eu queria mostrar para vocês um trechinho. O TED ele tem 10, 15 minutos. 2, 3 minutinhos da minha fala lá no TED. Topam assistir? E lógico que tem a ver com o gift work, que foi o que eu falei lá no palco. Tá bom? E aí depois eu volto pra gente falar mais um pouquinho de gift work. Vamos ver.
E lá no Great Place to Work, eu acho que foi quando eu experimentei de fato, na veia, o que é esse tal desse Gift Work. Eu tinha recém-chegado na empresa, fazia 2, 3 meses que eu estava trabalhando, aquele período de experiência, né? E eu estava também fazendo um curso de teatro. Eu adoro teatro. Essa coisa de subir a um palco e contar uma história para alguém me encanta. E essa é a essência do teatro, não é? E para quem já fez curso de teatro, não sei se alguém aqui já fez, o término do curso consiste em uma apresentação para sua família, né? Uma apresentação da peça teatral para família, amigos. Geralmente você fica uma longa temporada de um dia apresentando. Às vezes 2. O problema é que esse um dia seria justamente numa segunda-feira. Segunda-feira é dia de trabalho. E eu fiquei num dilema. Será que eu pergunto para o pessoal no Great Place to Work se eu posso faltar esse dia e termino meu curso de teatro? Ou desisto de fazer o curso de teatro e continuo a trabalhar lá na empresa? Foi aí que eu olhei mais uma vez para o nome da empresa. E lembrei que além de saber pronunciá-lo, eu também sabia do seu significado. E eu fui conversar com a minha gestora na época, a Pamela. E eu falei assim, Pamela, será que em tal segunda-feira eu posso não vir trabalhar porque eu tenho essa apresentação do meu curso de teatro? E eu nunca esqueço, a Pamela olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, Cauê, esse tipo de coisa você não pergunta aqui. Esse tipo de coisa você avisa. Eu sei o quanto esse curso é importante para você. Vá. E eu fui. E apresentei o curso. Foi o máximo. Nós todos apresentamos, foi muito legal. Quando estávamos agradecendo o público, aquele aplauso, né? Sua família que vai assistir. Né? Todo mundo aplaudindo, né? Aquela coisa maravilhosa. Mas, de repente, no fundo da plateia, eu comecei a ouvir um aplauso diferente. Cauê! Cauê! Quando a luz se acende, eu vi que lá no fundo da plateia era o Rui Shiozawa, que é o CEO e presidente do Great Place to Work. Junto com a Pamela. E mais 10 pessoas e amigos do Great Place to Work, que tinham ido me assistir de surpresa. Naquela mesma noite, o Rui falou para mim uma coisa. Ele falou assim, Cauê, esse negócio de teatro é importante para você mesmo, né? Eu disse, é. Ele falou, um dia eu vou encontrar um palco para você aqui na nossa empresa. E é por isso que eu preciso dividir com vocês um e-mail que o Rui mandou para o pessoal da organização do TEDx São Paulo, há umas 2 semanas atrás. Por esse e-mail vocês podem perceber que eu estou aqui por engano. Uau. Eu imaginava que isso poderia acontecer. Eu trouxe pessoas que iam puxar. Gift Work, pessoal. Isso é o conceito do Gift Work. Quanto que custou para o Rui? Né? Na verdade, nada, né? Ele estaria já em viagem, precisava alguém que pudesse representar a nossa organização. Mas para mim, como eu disse, um dos momentos, sem sombra de dúvidas, um dos momentos mais felizes da minha carreira profissional, ele pôde proporcionar. Não custou nada ele me encaminhar para lá, né? Isso é Gift Work, né? Isso faz com que a gente tente entregar o nosso melhor sempre que puder. Esse é o fator humano que a gente está falando tanto aqui hoje. Faz sentido para vocês? Legal? Eu vou contar um último caso para vocês, quando perguntam se o Great Place to Work é um Great Place to Work, né? Esse é o cartão de uma das colaboradoras do Great Place to Work. Na verdade, ela é uma líder, falando em liderança, né? O nome dela é Mariana Araújo, é o cartão de visitas, né? E a Mariana Araújo, ela faz um trabalho muito importante, que muitas empresas têm e fazem parte, né? Mas só que muitas empresas chamam de tia do café. Né? A pessoa, a servente, mas para nós a Mari é muito mais do que uma tia do café, muito mais mesmo, né? E aí a gente lembra que ela teve uma ocasião que a gente ia começar a entregar os cartões de visitas novos, né? A gente mudou lá a marca e tal e começou a entregar os novos cartões. E a Mari não tinha cartão. A gente falou, mas ela precisa receber os cartões de visita? Como que a gente vai fazer? Mas a gente queria fazer de forma gift work, a entrega, porque se fosse de forma commodity, o que a gente faria? Manda a gráfica imprimir, entrega.
quando estiver pronto, impresso. Isso seria uma commodity. Quantas empresas não fariam isso? Acho que quase que todas, né? Mas lá a gente tentou fazer diferente. Na nossa reunião mensal, todo mundo participando, inclusive ela participa, não servindo café, mas participando mesmo, assistindo os últimos acontecimentos da empresa. Quando terminou, o Rui, que eu já citei aqui no TED, ele falou, pessoal, eu quero mostrar um vídeo para vocês. E quando ele mostrou um vídeo, nada mais era do que a família da Mari. Fala, sabe o que tipo arquivo confidencial? Era algo do tipo. Imagina vocês como que foi a emoção da Mari e de todo mundo que estava ao redor. Quando terminou o vídeo, pela porta da sala de reunião, entrou a filha da Mari, junto com o netinho dela, né? Que é o xodó da vida dela, né? Que é o Vitor, e foi lá com uma caixinha, um embrulho de presente para a Mari, e entregou para ela. Quando ela abriu aquela caixinha, né? Aquele embrulho de presente, ela viu que era o quê? A famosa caixinha de cartões de visita, né? E quando ela olhou para aqueles cartões de visita, ela ficou super emocionada. Só que quando a gente foi imprimir, mandar imprimir, a gente falou, tá bom, Mariana Araújo, tal contato, o que a gente vai escrever embaixo no cargo? Tia do café? Não dá. E aí foi quando a gente descobriu qual era o cargo da Mari. E ela leu e está escrito o seguinte. Madrinha do bem-estar. Essa é a posição que ela ocupa lá no Great Place to Work. Ela é a nossa madrinha do bem-estar. E um dia, se vocês quiserem nos visitar lá no Great Place to Work, faremos com super prazer. Ela é uma das pessoas, a primeira pessoa que entrega o cartão de visita é ela. Fala assim, oi, eu sou madrinha do bem-estar. Né? Você sabe que outro dia eu dei essa palestra, aí teve uma cliente que foi lá, eu falei, eu não sabia, Paola. Eu falei, ô Paola, eu não sabia que você estava aqui. Ela falou, Cauê, logo que eu cheguei eu já descobri quem que era a madrinha do bem-estar. Ela não precisou nem me entregar o cartão, porque ela já sentiu, né? Essa é a Maroca, a gente chama ela de Maroca carinhosamente, né? E essa olha o carrinho que ela faz pra gente toda tarde, né? Com as frutas, ela que faz, não é ela compra não, ela compra as frutas, ela que corta todas as frutas, faz, ela já deu até palestra, gente. Ela é chique, a Maroca, né? Já deu uma palestra lá no Piauí, de onde que ela veio do Piauí, né? Tivemos o ranking da Piauí, ela foi lá falar um pouquinho no palco, a gente fez questão que ela fosse. Então isso e não é à toa que ela não faz um trabalho muito além do Tia do Café, ela faz um trabalho gift work pra gente, ela nos trata realmente como membros da família dela, né? E a gente sente isso todos os dias, cada tarde, cada manhã que a gente chega lá, é gostoso de estar lá no Great Place to Work, né? E bom, para fechar, as duas perguntas eu tentei responder aqui hoje. O Great Place to Work? É um Great Place to Work? Era aquela primeira pergunta, né? E a segunda, o que essas melhores empresas para trabalhar têm em comum? Então a primeira pergunta é essa. Você vê aqui, o que tem a ver, né? O Cauê trazer uma foto dele lá na Disney. É porque eu tirei essa foto aqui com todo mundo do Great Place to Work. Eles levaram a gente para a Disney, porque nós conseguimos bater uma meta, determinada meta que foi colocada para a gente no início do ano. E aí, quando a gente atingiu essa meta, todos nós, daí tem a foto aqui, fomos levados para a Disney para comemorar. Então, acho que só por essa prática dá para perceber se o Great Place to Work é um Great Place to Work, né? E é claro que a gente também faz a nossa própria pesquisa de clima e tivemos notas muito boas no último ano, tá? Muito boas mesmo. Aliás, foi a melhor nota todos os escritórios no mundo do Great Place to Work, esse do nosso Great Place to Work do Brasil. E a gente ficou super orgulhoso, recebemos um troféu lá nos Estados Unidos, foi bem bacana. E a segunda pergunta, né? O nosso propósito, né? Já que eu falei de propósito, qual que é o nosso propósito no Great Place to Work? É esse: construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um Great Place to Work. Então esse é o nosso propósito. Em cada vez que eu vou dar uma palestra, dar um treinamento, fazer uma pesquisa de clima, fazer uma reunião de bate-papo, essa é a minha missão. O que eu vou fazer hoje para construir uma sociedade melhor? Porque a gente sabe que as pessoas passam muito mais tempo no trabalho. Então essa é a nossa missão. E aí, o que essas empresas têm em comum? Que era a outra pergunta. É um ambiente em que o gestor, você confia nas pessoas para quem você trabalha. Essa é a metodologia do GPTW, tá? Tentei trazer para você de forma resumida. Você tem orgulho do que faz, tem orgulho da marca da empresa, você fala que está levando o homem para a lua, não fala que está varrendo, é o propósito, né? E você sente esse ambiente como a Mari cria para a gente, de colegas, mais do que colegas, pessoas da família, né? E você gosta das pessoas com quem você trabalha. Sempre a pessoa no centro, o funcionário no centro, rodeado do seu líder, de seu propósito, né, que tem a ver com o trabalho, o orgulho, e dos seus colegas de trabalho. Tá certo, pessoal? De uma forma resumida, foi isso que eu quis trazer para vocês. Se vocês quiserem baixar o conteúdo dessa palestra, vocês podem, a gente disponibilizou já para vocês um link, que é downloads.gptw.com.br/desenvolvimento-sustentável, ou no site gptw.com.br/conteúdo. Para pegar aqueles dados, tudo, acho que é importante nesse mundo é compartilhar, né, Leonardo? Tem que não ficar aguardando, não, é compartilhar. E aqui estão os meus contatos, rede social, aí, enfim, se quiser me adicionar, será um prazer, tá bom? É isso, pessoal. Lembrando, aquela segunda-feira no meu teatro, eu não fui trabalhar.
Então, é uma forma de devolver essa segunda-feira estar aqui com vocês hoje. E toda vez que eu faço uma palestra, eu lembro daquela segunda-feira. Muito obrigado, viu? Cauê, muito obrigado. Fica aqui, que agora você contou uma série de histórias para nós aqui, vários causos, né? Mas deixa eu te contar agora a história de por que você está aqui hoje. Bacana. Tá, então, essa é a 4ª turma, como vocês já sabem, e desde o início, quando nós montamos esse projeto aqui de desenvolvimento sustentável, nós não tínhamos o fator humano. E eu sentia que faltava, obviamente, a gente ter um espaço aqui nesse curso, nesse ambiente, para a gente falar do ser humano. Mas não falar do ser humano nas interações que a gente vai ter, no networking que a gente gera, mas um espaço que nós pudéssemos refletir sobre o ser humano, né? Bati na porta do Marcelo Nóbrega, que vocês conhecem muito, nosso diretor de recursos humanos, falei, Marcelo, cara, eu sinto falta, está faltando o ser humano naquele curso lá, e o que eu mais acredito é no ser humano. Nada do que a gente faz para parede, para prédio, ou seja, construir empresas, etc. O ser humano é o cerne, né? E o Marcelo logo falou assim, não, Léo, então, olha, vamos falar com o Great Place to Work. Sim. Muito bem. Ligou para vocês, e aí veio, obviamente, a sugestão do Cauê. Não conhecia o Cauê. Fui conhecer o Cauê justamente no TED. Trocamos algum WhatsApp, não é isso? Sim. E ele fala assim, Léo, olha, você pode me conhecer. Olha, tem aqui esse TED. Bom, não deu outra. Quando eu assisti o TED dele, eu falei assim, é esse o cara que a gente tem que trazer para lá, tá? Mas eu e o Marcelo conversando, a gente falou assim, bom, então agora vamos já dizer quem é o palestrante, para que vocês pudessem assistir o Cauê no TED, já saber quem ele era. Aí a gente falou assim, não, vamos fazer diferente, vai ser uma surpresa. Mas vai ser uma surpresa para ele também, porque a gente achou que era pouco os 15 minutos que te deram no TED. Por isso aqui é o nosso gift to work para você, de falar 50 minutos aqui para quem estiver nos assistindo e trazer esse banho, né, ou seja, do que é, de histórias e do que é o ser humano nesse curso. Ótimo. E eu queria, acho que tem pessoas que começam a vir aqui na universidade e começam a criar raízes. Eu tenho uma ligeira impressão de que você criou raiz aqui. Eu acho que você não vai conseguir escapar da gente nos próximas turmas, porque realmente, sem ter o ser humano presente aqui nesse ambiente, esse curso não tem a mínima razão de existir. Então, super obrigado. Obrigado a vocês. Esse aqui, de alguma forma, é a devolução para você de tudo que você vem fazendo. É o nosso gift work para você. Obrigado, muito obrigado. Valeu mesmo. Valeu. E aqui, pessoal, a gente vai encerrando a nossa transmissão. Obviamente, o Cauê já botou o link aqui da palestra dele e vocês podem assistir novamente. Quando vocês quiserem, vai estar disponível na página Desenvolvimento Sustentável. Entrem lá e vão ver de novo esse querido Cauê Oliveira aqui, falando um pouco para todos nós do que significa o ser humano nas organizações, o que significa o ser humano. Muito obrigado e até a próxima.